Pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite, né? A gente nunca sabe o horário aí que vocês vão assistir essas gravações. A gente está gravando aí uma aula de Cristologia da nossa igreja Presbiteriana Raízes. E que bom, né? Podemos estar compartilhando aí, essa é a nossa segunda aula, né, sobre o tema, um tema muito... um tema que a gente não pode nem considerar amplo, né? Mas na realidade a gente pode considerar um tema infindável, né? Um tema sem fim. Ainda que nós estudássemos a nossa vida toda a Cristologia, nós não arranharíamos nem o começo desse estudo, né? E é muito importante dizer isso. Eu estou compartilhando a tela com vocês, né? E eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o que nós já falamos na aula passada, né? Na aula do dia 1º, tá? Então, nessa aula, a gente começou com uma frase aí poderosa de Tim Keller, né? Na realidade, não é a frase que é poderosa, mas é o conteúdo, né, que essa frase gera, que é poderosa, né? Se Jesus ressuscitou dos mortos, então você tem que aceitar tudo o que ele disse. Senão, por que se preocupar com o que ele disse? A questão da qual tudo depende não é se você gosta dos seus ensinamentos, mas se ele ressuscitou dos mortos. Então, é uma frase que eu acho que faz todo sentido para esse nosso estudo, né? A gente não tem que... Nós não debatemos em si, né, essa questão. Para nós, isso é uma realidade da nossa vida, mas para muitos, né, não é uma realidade, e nós trabalhamos, né, para que essa realidade se torne realidade para outras pessoas, como é realidade para nós, aqui na igreja, de modo geral, né, na igreja cristã, na igreja evangélica. Tá? Não só para a gente presbiteriano, não só para a gente da igreja presbiteriana Raízes, mas a gente quer que essa verdade seja difundida, né, e alcance o máximo de pessoas possíveis, né? A gente começou, e eu vou passar rapidinho da nossa última aula, né, da nossa primeira aula, na realidade. A gente começou falando da pessoa e da obra de Cristo, né, e a redenção determinada, né, desde a eternidade, né? Tudo escrito, né, tudo pré-determinado por Deus, né? Então, lá em Gênesis 3,15 já tem o que seria, né, essa redenção. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está lá em Gênesis 3,15. E eu coloquei também esse texto maravilhoso de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 5, e ele vai dizer ali acerca de uma situação que está acontecendo, quando o apóstolo João tem uma visão, ele é arrebatado e tem uma visão do céu, né? E ele chega ali em arrebatamento no céu e ele vê nas mãos de Deus um livro, né, que é o livro dos 7 selos. E quando ele olha em volta, ele olha ao redor, ele não enxerga que... ele não vê ninguém que fosse capacitado para abrir aquele livro e desatar os selos, né? E ele chora muito, e um dos anciãos, né, ele vai dizer: não, ei, João, não choreis, eis aí o Cordeiro, né? E é muito lindo isso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, né, que venceu e está pronto, preparado, e tem poder para abrir o livro. Esse livro é o livro da escritura da terra, né, que com o pecado foi passada para o diabo, né? E Jesus, quando fez a sua obra, a pessoa de Jesus, ele resgatou isso, né? Ele resgatou essa escritura, ele tem poder sobre todas as coisas. E depois eu quero pedir aqui para que vocês leiam, né, tanto essa Apocalipse 5, né, a partir dos versículos aí 1 até o 12, que esse texto é muito poderoso para a gente, né? Toda palavra é poderosa, toda palavra transforma a nossa vida, né? Mas eu separei para a gente poder falar de Cristo e entender um pouco desse poder, né? Quem é o nosso Redentor? A gente falou isso um pouquinho também na aula passada. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Ele não é 100% homem, ele é 100% homem, 100% Deus, óbvio, mas eu não gosto de usar esse termo, que parece que dá 200%, né? E matematicamente falando, isso seria uma incoerência. Mas ele é plenamente homem, plenamente Deus, certo? Aí falamos um pouquinho sobre heresias, né, ali dos primeiros séculos da igreja,
né, e pegamos algumas heresias ali que foram combatidas com os concílios, né? Por exemplo, os ebionitas ou ebonitas, né? Eles acreditavam que Jesus era o Messias, né? Que Jesus não era o Messias, né? Era um homem normal, um homem humano, filho de Maria e José, e não Deus, né? Que foi crucificado, ressuscitou na forma humana. E isso é muito importante, tá, gente? A gente frisar aqui. Jesus ressuscitou na sua forma humana. E o corpo de Jesus, lá em Atos, no início do livro de Atos, né, quando ele está ali dando as últimas instruções para os discípulos, né, para os apóstolos, e ele vai aos céus, né, ele começa ali a subir aos céus, ele leva esse corpo da sua ressurreição para os céus. Tá bom? É só um detalhe que eu gosto sempre de enfatizar. Falamos dos docetistas também, né, que eles negavam a verdadeira encarnação, o sofrimento e a morte de Jesus. Então, eles partiam do mesmo princípio ali de alguns judeus, né, que não criam que ele havia ressuscitado, né, e isso foi também vendido ali pelos sumos sacerdotes, né, pelo sumo sacerdote da época, e foi vendido também pelos pais ali da igreja, né, da época, os mestres da época, né, e deram dinheiro ali para dizer que o corpo havia sido roubado. A gente, né, pode falar disso depois com mais detalhes. Vimos também sobre arianos, né, ali o arianismo, não é arminianismo, é arianismo, né, eles foram condenados como hereges no Concílio de Nicéia, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, bem rápido. Eles acreditavam que Jesus, né, como filho, não era coeterno e nem consubstancial com o Pai, né, mas ele era um ser criado por Deus. Nós sabemos que ele não foi criado, ele é Deus e não tem início, não vai ter fim, né? Em resumo ali, né, os arianos de Ario são os que aderiram à visão de que Cristo era uma criatura de Deus em oposição ali à ortodoxia da Trindade, tá? E aí a gente tem os apolinaristas, que a gente falou também, né? Eles foram considerados também heréticos pela Igreja Cristã, né? E o que eles acreditavam, né? Que Jesus Cristo tinha um corpo humano e uma mente divina, e não uma mente humana, né? E também, como nós cremos que o nosso Deus é 100% divino, nós temos que entender também que ele é tão humano quanto divino na sua obra e na sua redenção. Tá? Histórico acerca da pessoa de Jesus, mais umzinho aí, os nestorianos, né, que são adeptos aí do nestorianismo, uma doutrina cristológica ensinada por Nestório, tá, lá de Constantinopla, e considerando aí duas pessoas distintas, né? Então é como se Jesus fosse duas pessoas, tá? E foi condenado também como heresia pela igreja, né? Mas essa doutrina, né? Essa heresia, ela persistiu ali, principalmente em comunidades cristãs ali da Ásia, né? Muito entregues ali a questões de superstições e algumas outras coisas mais. Os eutiquianos, também a gente falou um pouquinho, né? É uma forma extrema aí de monofisismo, né? Defendia que a natureza humana de Cristo ela ia sendo absorvida pela natureza divina, o que também não acontece, né? Como eu falei, Cristo ressurreto levou o corpo da sua ressurreição, o seu corpo para os céus, né? E a gente precisa entender isso também, né? Deus, nosso Deus, né, o Deus Filho, quando ele vai para os céus, ele diz que ele vai e vai nos preparar morada, né? E essa terra que nós habitamos hoje, ela vai ser transformada e vai ser também a nossa habitação, tá? Então nós não vamos, como diz a canção lá do irmão Lázaro, né? Nós não vamos morar nos céus, literalmente, ali, ficar pulando entre as nuvens, né? E isso aí é a proposta, né, do nosso Senhor Jesus para nós. Então, a gente falou um pouquinho dos concílios também, começando pelo de Nicéia, né, que foi ali em 325 depois de Cristo, né? Ele foi um concílio, né, o primeiro da Igreja Cristã, e aconteceu, obviamente, na cidade de Nicéia, né, ali a atual Turquia, e foi convocado por Constantino I, né, imperador romano. Ele visava ali unificar o cristianismo e resolver aquela crise teológica dos arianismos lá, né, dos arianos, né, do arianismo.
que negava a divindade de Jesus. Tá? E aí a principal questão e decisão, né, foi a formulação do Credo de Nicéia, que afirmava, né, e afirma a divindade de Cristo, né, consubstancial ao Pai, né, da mesma substância divina, né, e esse foi um dos principais concílios. Eles têm também o Concílio de Constantinopla, que aprovou o credo, né, niceno constantinopolitano, né, que estabeleceu a divindade plena de Jesus Cristo e Espírito Santo, condenou o apolinarismo, né, uma heresia que negava a natureza humana completa de Cristo, e consolidou o cristianismo ortodoxo como religião oficial do Império Romano. Né, isso no Concílio de Constantinopla. A gente também teve o Concílio de Éfeso, que falou da condenação do nestorianismo, da união hipostática, né? Então, os bispos liderados por São Cirilo de Alexandria defendiam a doutrina de que Cristo é uma única pessoa, né? Uma hipóstase com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, ambas coabitando na mesma pessoa, certo? E também foi um concílio muito importante. E o concílio da Calcedônia também falamos, né? O quarto concílio ali, que a gente, né, na ordem ali, o quarto concílio da Igreja Cristã, realizado em 451, né, que também foi muito importante. E aí a gente falou das reações à divindade de Cristo, né? Falamos da reação dos pastores, de Simeão, dos doutores da lei. Fizemos a leitura de alguns textos aí também. Eu queria até fazer a leitura de alguns com vocês aqui também. Separar alguns para a gente ganhar tempo. Por exemplo, a reação de Simeão. Vamos ver a reação de Simeão. Lucas 2, do 28 ao 32, né? Vai dizer assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Né? Coisa linda, né? Simeão falando isso. Que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Né? Simeão aí falando que o nosso Cristo veio tanto para os gentios quanto para Israel. E Israel aí vai rejeitar Cristo, né? E a gente pode falar disso também depois com mais detalhes, a rejeição de Cristo pelo seu povo, né? Por Israel. Tá? E essa é uma das reações. A gente viu as reações dos pastores também. Uma reação que eu gosto muito é de Nicodemos, né? Está lá em João 3, versículo 2. Ele vê Jesus à noite, né? Escondendo-se ali dos seus companheiros, né? Ali dos mestres da lei, né? Como ele era um dos mestres ali da lei, né? E ele vai dizer: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. E é uma reação linda. Jesus vai continuando um diálogo ali. Jesus vai falar: é necessário que você nasça de novo. E ele vai dizer: como é que pode isso? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Poderia eu voltar? Né? E é lindo, né? Até uma certa inocência, incoerência também, mas é a forma que Nicodemos estava ali maravilhado com a presença do Senhor, né? Lucas 23, 4, Pilatos também é uma reação muito importante, né? Disse então Pilatos aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Então, o político não encontrou motivo para condenar Jesus, mas a igreja da época né, o encontrou, ele encontrou motivos para condenar Jesus. E essa foi a reação de algumas, né, de algumas pessoas, alguns grupos em relação à divindade de Cristo. Isso aí está descrito nesses textos, depois vocês podem ver com mais calma. E o testemunho de Jesus sobre ele mesmo, né, o que também é muito, muito legal da gente poder observar. Deixa eu separar alguns textos aqui para a gente ganhar tempo. João 10, 9 vai dizer: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. João 14, também, versículo 6 vai dizer: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Né? E eu acho interessante que dá para a gente fazer uma analogia aí, a questão do tabernáculo, né? Com esse versículo que eu acho muito lindo também. Quando a gente pega ali o tabernáculo que foi construído no deserto por Moisés, você tinha três áreas, vamos dizer assim, no tabernáculo, né? Três lugares, né? O lado externo do tabernáculo, considerado ali o pátio, né? A área externa, onde você tinha ali o altar do sacrifício, né? Onde os animais eram sacrificados, e você tinha ali também a bacia de bronze,
Então, ali era o caminho, né? O caminho para Cristo, né? Para o Santo dos Santos, né? O caminho para a presença do Senhor. Você tem ali a verdade quando você entra no lugar santo, né? Que é onde quando você passava os primeiros véus ali, onde você tinha, né, a mesa dos pães à direita, o candelabro de ouro à esquerda e mais à frente o lugar, né? O altar do incenso. E essa era a verdade, né? As tribos de Israel, o candelabro, o Espírito Santo, a oração, a intercessão. E você tem a vida quando você passa a última cortina, entra no Santo dos Santos e vê ali a Arca da Aliança, né? Ah, que representava para aquele povo a presença de Deus e o perdão dos pecados, onde era ofertado o sacrifício de um animal uma vez por ano pelo sumo sacerdote. E após Cristo, a sua obra, a sua pessoa, nós não precisamos mais de ofertas de sacrifício, né? E, e é muito, muito importante para nós entendermos isso também. Aí falamos desse testemunho dele, né, sobre ele mesmo, né, quando ele fala várias vezes sobre a pessoa dele e que ele era Deus, ele reafirma isso. E aí hoje a gente vai falar, fechamos a nossa aula passada, deixando esse gostinho aí da união das duas naturezas, né? Romanos 1:3 já vai dizer, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, e é isso que nós vamos falar um pouquinho nessa aula de hoje, né? Aula 2 de Cristologia, ok? Então, as duas naturezas de Cristo a gente dividiu aí em realidade e integridade, tá, gente? Realidade e integridade. Vamos falar um pouquinho dessa realidade primeiro da natureza de Cristo. Nessa realidade, né, eu quero destacar primeiro que ele expressamente chama-se a si mesmo, né, e é chamado homem. Né? Então, eu separei alguns versículos para a gente ganhar tempo. João 8,4 vai dizer, mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isso. Né? Então ele está dizendo, procurar matar a mim, eu tenho ouvido a verdade de Deus. Né? E Atos 2:22 vai dizer, homens israelitas, escutai essas palavras, a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Né? Então, outro texto aí que há uma referência a essa humanidade dele. Romanos 5,15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Né? Então, novamente, ele sendo chamado de homem. Né? 1 Coríntios 15:21, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que não é o segundo Adão, né? Mas é o último Adão, não haverá outro após ele. 1 Timóteo 2,15, salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Jesus, filho do homem, né, representando aí a humanidade dele. Né? Então, o primeiro que a gente destacou aí foi essa questão da humanidade de Cristo e ele se autodeclarando homem. Né? Então, expressa-se novamente chamando a si mesmo homem. Tá? Só voltando aí para vocês perceberem. O segundo elemento aí dessa realidade, né? Então que ele vai ter elementos essenciais da natureza humana. Então esses elementos essenciais são um corpo natural e uma alma racional. Né? Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Mateus 26:38. Né? Então vejam, uma alma angustiada não é característica da natureza divina, é uma característica da sua natureza humana. Então, a natureza humana e divina dentro de uma mesma pessoa. Né? Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Uma alma
aflita, perturbada, ansiosa. João 11:33, né? A humanidade de Cristo. Essa realidade continua, né? E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, né? Vede, Lucas 24:39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne e nem ossos. Ele mesmo falando: olha só, eu estou ressurreto. Eu não sou espírito, eu estou ressurreto porque eu ressuscitei, o corpo ressuscitou. Porque entendo, se Jesus tivesse ressuscitado em espírito, então não teria valor nenhum essa ressurreição. Não teria valor, ele teria que ter ressuscitado o seu corpo, né? O corpo o qual ele nasceu, ele viveu na terra, ele sofreu, se machucou, ficou doente, pegou resfriado, né? E por aí vai. Hebreus 2,14 vai dizer: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, corpo e sangue de Cristo. Terceiro, ele foi movido por princípios instintivos ali, né? Por exemplo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ou seja, fome não é uma característica da natureza divina de Cristo. Fome é uma característica da natureza humana de Cristo. E hoje, o quanto esse nosso Cristo é humano, ele continua sendo humano e continua sendo divino. Tá bom? Outra característica ali instintiva, né? Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Ora, sede não pode ser também uma característica ali humana, divina, perdão. Sede necessariamente é uma característica humana, né, do nosso Senhor. Versículo João 4, perdão, versículo 6, João 4. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Né? Então, um Deus cansado, né? Como explicar isso? Né? A própria palavra diz que Deus não se cansa, né? Mas o Deus, com a sua natureza divina, não se cansa. Mas um Deus, com a sua natureza humana, se cansava, tinha que comer, tinha que, né, fazer suas necessidades fisiológicas, se frustrava, se sentia traído, se sentia solitário, se sentia angustiado, né? Sentia tudo aquilo que nós sentimos, né, na nossa humanidade. E quando Cristo e há um texto em Isaías que é muito relata muito bem isso, né? A gente sabe que é uma figura de Isaías, mas que vai fazer uma simbologia com o Messias, né? Ele vai dizer assim, é um texto que o Pai, né? Eu imagino o Pai perguntando no trono dos céus, né? É um texto que diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Né? E aí eu vejo essa cena e toda vez que eu leio esse texto, a gente faz essa analogia, né? Eu particularmente faço essa analogia. O próprio Cristo se levantando e dizendo, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque desde a queda, várias foram as tentativas, né? Ou as tratativas de uma reconciliação desde a queda. Né? Então, a gente tem ali desde os patriarcas, passando ali por Noé, e a gente prosseguindo, né? A gente tem os reis, os profetas, né? Sempre nós tivemos tentativas do Senhor de estabelecer, de restabelecer ali com a sua comunhão com a humanidade. Aquilo que havia no Jardim do Éden antes da queda e aquilo que haverá na eternidade. Né, essa conexão direta, né, do Senhor, do próprio Deus, estabelecer conexão com o homem de uma maneira direta, como muitos creem que isso há hoje, né, e de certo modo nós cremos, né, também, não da maneira que é feito hoje, há algumas bizarrices que a gente vê por aí, né, mas nós cremos que o Espírito Santo né, hoje que habita em nós,
Quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, né, ali com o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito que sai dali, né, ele não sai para qualquer lugar, ele sai e vem habitar em nós, né, ele vem habitar naqueles que são dele, né, para nos capacitar, por exemplo, a viver uma vida de resistência ao pecado, de resistência àquilo que nos afasta dele, né, do Pai. E o Espírito age em nós de uma maneira poderosa, não para nos fazer falar em outras línguas, né, em outros idiomas, não para nos fazer ter revelações né, descobrir CPFs outras coisas mais, mas o Espírito que habita em nós nos faz ter capacidade de nos mantermos firmes, apesar de todas as tentativas do mundo de não nos manter afastados daquilo que Deus tem para nós, do nosso propósito. Né? Esse é o Espírito do Senhor que nos capacita a viver uma vida de santidade, que nos capacita a viver uma vida de intercessão, de oração, né? E a gente ora o tempo todo. Eu sou coordenador de uma escola e a gente, enquanto coordenador de uma escola, a gente vive uma vida de oração o tempo todo, porque são problemas em sala, problemas com professores, problemas com os pais, problemas com os alunos, e tem pai que às vezes chega nervoso e você está aí o tempo inteiro em espírito, né, de oração e pedindo, Senhor, me ajuda e me orienta, que o Senhor possa interceder nesse momento, né, que são momentos difíceis, mas nós temos que viver uma vida de oração nos momentos difíceis, nos momentos bons, em todos os momentos da nossa vida. Né? Então, vamos seguir, abrir um parênteses aí, mas seguindo. Outros textos aí que falam desses princípios instintivos, né? Porque esses princípios são aqueles que nos deixam de maneira mais clara a humanidade de Jesus. Né? Olha lá, Jesus olhando para ele, Marcos 10, 21, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Esse, o amor, né? Olhando para ele, o amor é um amor não de uma divindade, né? Mas é um amor ali como nós nos amamos quanto irmãos, quando nós temos compaixão uns dos outros, né? Poxa, você passa na rua, por exemplo, vê uma senhora que deveria estar em casa descansando, né? Já aposentada ali, você vê uma senhora numa rua, num sinal, com uma placa pedindo um alimento, você sente uma compaixão por aquele ser humano, né? Você a ama ali, né? O seu coração aperta, mas se não aperta, deveria apertar, irmãos. Sabe, parece que o nosso coração, né, torce porque você tem uma dor ali, né? E você se sente observando aquela cena e qual é a nossa diferença para aquela senhora que está ali, né? É uma diferença mínima. Né? Pessoas que, por exemplo, perdem a lucidez. Qual é a nossa diferença para essas pessoas? É uma vírgula, gente. O que nos mantém é o Espírito do Senhor. O que mantém a nossa sanidade no meio do mundo que nós vivemos é o Espírito do Senhor, é a mão poderosa do Senhor que está sobre nós, né? Sobre a nossa vida. Tá? Marcos 3,15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Quando ele ora, né, pelos discípulos ali, impondo as mãos para que eles pudessem curar as enfermidades e expulsar demônios. João 12, 27 vai dizer, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora, né? E lá no Getsemane também, uma oração, né, que ele faz linda, né? Pai, afasta, se possível for, Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, né, uma vírgula, né, seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Essa oração do Getsemane, ele estava ali angustiadíssimo, né, ali, se preparando, porque ele estava na iminência de ser capturado, na iminência de sofrer tudo aquilo que ele ia sofrer, né, por nós, né, no nosso lugar, como então o corpo, a humanidade de Jesus, né, sente o que estava prestes a acontecer.
E ele fala, né? Se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse? O cálice da ira de Deus, né? O cálice de um Deus irado com tudo aquilo que a humanidade tem feito. E essa ira de Deus recai sobre ele. As nossas enfermidades recaem sobre ele. A nossa ansiedade recai sobre ele, né? E ele vai deixar versículos, né? A Bíblia é poderosa e há versículos tão poderosos na Bíblia, na palavra de Deus, né? Sobre ansiedade, por exemplo, vai falar: olha, olhem para as aves dos céus, né? Que não estão preocupadas se vai haver comida amanhã, né? O próprio Deus cuida disso, né? E é fato, né, irmãos? A gente vê as aves, né? Na nossa cidade é difícil a gente ver aves, né? Mas há lugares que a gente ainda consegue ver, né? Lugares muito arborizados aqui, a gente consegue. E, de fato, você observa um pouco ali os pássaros, o cara não está nem um pouco preocupado, né? Está ali cantando, tá brincando, tá correndo um atrás do outro e não está preocupado, porque eles sabem que Deus, né? Eles sabem indiretamente, né? Porque eles não têm esse discernimento, mas eles indiretamente sabem que tá tudo pronto, tudo cuidado, né? E a gente é ansioso, a gente se preocupa e temos consciência de um Deus poderoso que nos falou isso, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E mais um textinho aí para a gente continuar. Ele vai dizer assim, Mateus 14, 23, né? Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só, né? Nosso Jesus só. Dois detalhes aqui importantes. Primeiro, ele se retirava para orar. E hoje a gente quer fazer tudo na nossa vida sem oração. A gente não gasta tempo algum com oração muitas das vezes, né? Estou falando de mim, tá, gente? E a gente quer tomar decisões importantíssimas que podem mudar a nossa vida e a gente não gasta tempo com oração. Enquanto o próprio Jesus retirava-se para orar, orava todos os dias e estava ali só, né? Quando ele chama 3 dos seus discípulos para um momento de oração, ele pede para que eles vigiassem, né? Aqueles que eram mais próximos ali, Pedro, Tiago e João, e eles dormem ali, o cansaço também ali que os abatia também, e ele volta, será que não é possível, vocês não conseguem vigiar comigo? E ele volta para orar novamente, passa por toda aquela situação no Getsemane, e eles estão dormindo novamente, e ele fala, agora é chegada a hora e vamos embora, né? Porque ele estava angustiado e estava aflito, mas quando ele se levanta daquele momento de oração, né, ele se levanta como um rei, aquele que ia se entregar por nós, e vai e cumpre aquilo que ele tinha que cumprir, né, em favor da nossa vida, né, daqueles que o Pai o deu, né, o Pai o deu. O Pai separou aqueles que são deles desde a fundação do mundo, né, mas isso é um outro tema aí para uma outra aula. Bom, quarto ponto dessa natureza aí de Cristo, né, ele estava sujeito a leis ordinárias, né, o desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento do seu intelecto, né? Então, olha bem, Lucas 2,40. E o menino crescia e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria e de graça, né, de Deus sobre ele, né? Perdão, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí, se você ler alguns versículos depois, você vai ver que ele está dentro do templo, com 12 anos, debatendo com os doutores da lei, né? E ele lia a palavra, né? Ele estava no templo fazendo leitura de Isaías, e uma leitura de um texto que falava sobre ele mesmo, né? Então, ele crescia tanto no desenvolvimento humano quanto na sua alma. E o quinto, ele sofreu e morreu, né? Olha a humanidade de Cristo aqui presente. Só morre quem é humano. Só pode morrer se for humano. O nosso Deus não tem fim, ele não vai morrer, né? Ele não morre, ele não foi criado, ele não vai deixar de existir, né? Nós viveremos com ele por toda a eternidade. Ele sofreu e morreu, transpirou sangue, rendeu o espírito, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Dele, quando foi furado pelo soldado romano, saíram sangue e água, né? Então, uma prova da sua humanidade também. Né? Olha lá, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Né? Lucas 22, 44. E João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Né? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tá? Então, dessas duas naturezas, agora a gente vai falar um pouquinho, a gente está falando hoje da natureza humana de Cristo, vamos falar dessa integridade,
dessa natureza, né? Ele foi essa integridade porque não é de ser integral, né? Obviamente que essa integridade, de ser integral como inteiro, é positiva, mas integridade de ser íntegro também, não só inteiro, mas íntegro, né? Então ele foi sobrenaturalmente concebido. Como assim, Rafael? Né? A gente sabe da história, está lá em Lucas 1,34. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Então Maria tinha os 23 cromossomos dela, né, ali que passaram para Cristo, mas os outros 23 cromossomos para completar os 46 da humanidade de Cristo foi providenciado divinamente. Assim como os 46 cromossomos, né, que nós temos, né, metade deles são de origem materna e metade deles são de origem paterna. Os 23 cromossomos da origem paterna de Cristo vêm do Pai, né? Então, isso, gente, é extremamente possível e tranquilo para o nosso Senhor, né? Um Deus, né, que de maneira sobrenatural pega o barro, sopra vida no barro, e desse barro ele produz os cromossomos, né? Era até mais fácil para ele fazer os 23 de Cristo, né, do que os 46 lá do início da criação, lá de Adão, né? E disse Maria ao anjo, né, como se fará isso? Maria estava angustiada, porque ela só conhecia a maneira natural, né? Mas um outro detalhe, né, adiantando um pouquinho aqui, no B, aí, na segunda parte da integridade, a gente vai ver que ele estava livre da depravação hereditária do pecado. Então, Jesus não sofreu com essa depravação hereditária que nós sofremos, né? Nós já nascemos condenados. Ele não. Nós já nascemos em pecado. Ele não. Tá? E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes. Você nunca vai ver Jesus fazendo uma oração: perdoa-me, mas perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte, né? Para que se cumprisse lá o livro do profeta Isaías. João 3,7: Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, eu não vou nascer de novo, mas vocês é necessário nascerem de novo. Né? Outra parte dessa integridade de Jesus, né? Ele tinha uma natureza humana ideal, que é um padrão moral, né, ali ao homem, né? Olha o Salmo 8, versículos 4 a 8, o que vai dizer, né? Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Essa integridade, né? A gente vai falar também dessa natureza humana que se encontrou, né? Perdão, essa natureza humana que só encontrou sua pessoalidade na união com a natureza divina. Então, a pessoa de Cristo, ele tem uma natureza humana e a natureza divina. As duas naturezas, nós falamos isso na aula passada, dentro da mesma pessoa. Então, Jesus está no barco, fazendo a travessia para o outro lado da margem, e ele está ali dormindo porque ele estava cansado. Então, é a humanidade dele. Um pouco depois, ele se levanta e aí, na sua divindade, ele vai dar ordem ao mar, ele vai dar ordem ao vento, né? Aquieta-te, acalma-te, e ele vai exercer a sua divindade ali, né? A sua divindade e a sua humanidade na mesma pessoa. Bom, eu estou caminhando para encerrar, mas eu queria separar mais algumas coisas aqui, só falar um pouquinho da nossa visão aqui reformada, né? E quando a gente fala da nossa visão, a gente não tem como não falar um pouquinho de João Calvino. A visão dele sobre essa natureza de Cristo é muito o que nós falamos aqui até agora, né? Essa visão é um dos pilares da teologia reformada,
tá, gente? E, de fato, ele defendia a plena humanidade de Jesus, né? É crucial entender isso, tá? Ele não via essa humanidade como algo isolado, não, tá? Ele via como uma união, como nós falamos. Ela é indissolúvel, né, com a divindade. Então, não, você não pode separar isso. Estão as duas na mesma pessoa, nenhuma foi consumida pela outra, né? Como pensava alguma daquelas heresias que nós vimos lá no início. Essa doutrina, né, chamada de doutrina das duas naturezas em uma pessoa, como nós temos falado aí o tempo todo, né? Para Calvino é aquela história, ele é 100% homem, 100% Deus, né? Ele não acreditava que a divindade de Jesus fosse diluída ou reduzida, né, para que ele pudesse ser homem. Nem a sua humanidade fosse simples, uma simples aparência. Tá? O contrário disso, né? A encarnação foi a união dessas duas naturezas ali para Calvino. Bom, e aí a gente destaca três pontos dessa união. Primeiro, não havia mistura e não havia confusão, né? As duas naturezas permanecem separadas, distintas. A natureza humana não se torna divina e a divina não se torna humana. A segunda é sem separação. As duas naturezas estão unidas na pessoa de Jesus Cristo, uma pessoa com duas naturezas. Nós falamos isso, né? A Trindade, por exemplo, né? São três pessoas com a mesma natureza, tá? A mesma natureza, a natureza divina, tá? Cristo, na sua encarnação, é a mesma pessoa com duas naturezas, tá? Sem alteração também, né? A natureza divina de Cristo não foi alterada pela sua encarnação. Nem a natureza humana foi divinizada ao ponto de perder suas características, né? Quando ele chega ali na ressurreição dele no caminho de Emaús, com os dois apóstolos ali, né, dois discípulos, eles não reconhecem. Como pode isso, né? Alguém que tinha andado com Cristo não reconhecer ele na sua encarnação. Eles não reconhecem porque os efeitos da terra pecaminosa não estavam mais agindo sobre o corpo dele agora ali de uma maneira ressuscitada, ressurreta, tá? Por que a humanidade de Jesus era tão importante, né, ali para os reformados, né, para os reformadores, né, perdão, e para nós também reformados, né? Por exemplo, Calvino, mais uma vez, ele vai enfatizar que a humanidade de Jesus, né, por razões ali teológicas profundas, estava ligada à salvação, obviamente, né? Por que Calvino enfatiza isso? Porque somente um ser com uma humanidade poderia ser o mediador ali, né? Então, ele é o único mediador, né? Então, para ser mediador, e que a gente chama de mediador perfeito entre Deus e a humanidade, ele precisava ser plenamente humano para nos representar, para sofrer o que nós sofremos, né? As angústias, as aflições, as perdas, né? Ele perde Lázaro, né? E ele provavelmente ali no caminho, né? Ele perde João Batista, e a gente sabe que isso o angustiou demais ali, a perda do primo, né? Ele sofreu ali, ele experimentou a tentação, ele experimentou a morte, né? E assim ele se identifica com a nossa condição e pode ser o nosso mediador, né? Então, Deus, que é justo, vai despejar sua ira sobre uma humanidade que é pecaminosa. Mas quando ele se ira e ele vai despejar, né, essa ira, a figura de Jesus entra como nosso advogado, né? E é interessante, né, que Cristo é um advogado, abrindo parênteses, tá, gente? Ele é um advogado diferente, né? Porque o advogado, geralmente, né, não são todos, tá, gente? Mas a maioria, né, está interessado em defender o seu cliente. Ainda que para isso ele tenha que omitir, vamos dizer assim, para suavizar algumas coisas, né? E Cristo não. Imagina um tribunal, Deus o juiz, Satanás o promotor, nosso acusador, né? E Cristo nosso advogado. E é interessante que Satanás, quanto o acusador, ele vai se levantar nesse tribunal e vai dizer assim, ó, esse daí, Rafael, é um safado, é um mentiroso, é um é, é, é alguém que faz muita coisa errada, peca, né? Pecou e teve vários problemas ao longo da vida.
né? E o nosso advogado, quando ele tem o momento dele de fala, ele vai dizer: ele está certo. Ele é tudo isso aí mesmo que o diabo falou. Ele é tudo isso. Imagine isso num tribunal humano, né? Num tribunal, num júri humano. As pessoas ficariam completamente, né, sem o próprio advogado condenando. Só que o nosso advogado, Cristo, né, ele fala, ele é tudo isso. Mas a dívida, vou continuar dando um exemplo. Então, por isso, o Satanás vai acusando. Eu pegaria 10 anos de cadeia pelos meus pecados, vamos dizer assim. Mas Cristo, quando vai nos defender, ele fala, ele é realmente tudo isso que Satanás falou. Mas a dívida que ele tem já está paga. Está paga e eu já paguei essa dívida. Então, ele não pode ser condenado duas vezes, né? Ou pelo menos não deveria ser, né? Em nosso país, a coisa não está assim tão, né? Vamos deixar isso para lá para não dar problema, mas nós não podemos ser condenados duas vezes pelo mesmo pecado, não podemos pagar duas vezes pela mesma coisa. E Cristo já pagou, então nós não temos que pagar de novo, né? Então ele é nosso mediador, ele também vai ser o cordeiro do sacrifício, né? E ele paga aquilo que nós não teríamos como pagar, por isso que ele pode falar que ele era tudo isso mesmo que Satanás acusa, mas a dívida que ele tinha, a condenação, já caiu sobre mim, já está pago, ele é meu, ele está comprado, né? E isso é muito bom, isso é o maior presente que nós poderíamos ter, né? Para ser o cordeiro ali de sacrifício também, né? Ele deveria ter essa humanidade para ser o cordeiro. O sacrifício de Jesus na cruz, para ser eficaz na remissão dos pecados da humanidade, precisava ser feito por um ser humano perfeito, como nosso representante. Jesus levou sobre si a penalidade que cabia a nós, como eu acabei de falar. E por último, para nos redimir, né? Ao viver uma vida sem pecado, como homem, Jesus foi o segundo Adão, o último Adão, que restaurou a humanidade, né, a comunhão com Deus, algo que o primeiro Adão havia perdido. Sua perfeita humanidade, sem mancha de pecado, é a base da nossa justificação. Então, em resumo ali, para Calvino, né, essa humanidade de Cristo é inseparável da sua divindade, né? Juntas, essas duas essas duas naturezas elas vão formar a pessoa de Jesus, o perfeito Salvador e mediador, né? Ele é o Deus que se faz homem para que os homens pudessem ser reconciliados com Deus. Então, essa natureza humana aí que encontra sua pessoalidade somente na união com a natureza divina. Tá? Então, a pessoa de Cristo depende das duas naturezas, certo? Então, gente, basicamente aí a gente falou um pouquinho do que nós já havíamos comentado na última aula, né? Na primeira aula de Cristologia, falamos dessas heresias, né, que se levantavam. Falamos aí um pouquinho também dessas duas naturezas de Cristo, hoje abordando muito essa parte aí da questão da natureza humana dele, né? E para a próxima aula, já deixo aí para vocês, a nossa próxima aula, a gente vai falar dessa divindade de Cristo, tá bom? Que Deus nos abençoe, né? Que Deus continue nos abençoando para que a gente continue tendo essa fome, essa sede da palavra dele, para que isso seja base para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, né? Para que a gente consiga, a cada dia mais, viver menos a nossa vida e mais a vida dele. E quando nós vivemos a vida dele, né, é um privilégio, porque a palavra diz, né, que a gente cuida das coisas dele e ele cuida das nossas coisas, né? E essa ansiedade que nós vivemos é deixada de lado, né? Esses problemas que muitas das vezes são gigantes para algumas pessoas que não têm a Cristo, para nós acabam se tornando problemas que a gente vai passar, mas a gente vai passar de uma maneira diferente, né? Porque nós sabemos que nós temos o principal que nós poderíamos desejar e ter, que é a reconciliação com Deus, é a salvação, é saber que um dia tudo isso aqui vai passar, essas coisas passarão e nós estaremos a eternidade com o nosso Cristo e nosso Salvador. Certo? Obrigado por assistirem. Vamos orar, né? Para a gente poder encerrar essa nossa segunda aula. E vamos já, com muita expectativa aí, façam uma leitura, né, do que a gente colocou aí para vocês, os versículos,
Peço também que vocês já deem uma olhadinha na divindade de Cristo, né? Quem puder já ir pesquisando alguma coisa para poder tirar até as dúvidas também, né? E é isso. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de compartilharmos da Tua palavra, aprendermos mais de Ti, um tema tão rico para nós, Senhor, que é a Cristologia, um assunto que é inesgotável, Senhor, um assunto que, ainda que estudássemos ele por todos os dias da nossa vida, nós não conseguiríamos esgotar esse assunto. Pai, muito obrigado pela sua pessoa, pela sua obra, pela sua divindade, pela sua humanidade, que nos resgata, que nos reconcilia, que é o mediador entre nós e Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado porque temos o desejo de te adorar, que vem de ti, esse desejo que é gerado em nós, e o desejo de aprender mais da tua palavra. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, obrigado pela vida da nossa igreja, da tua igreja, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado aí mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.